A mistura do amendoim torrado com a rapadura forma uma iguaria que é conhecida no Brasil inteiro, é o pé de moleque. O poeta Carlos Drummond de Andrade descreveu o doce como uma verdadeira joia mineira. E eu fui até a cidade de Piranguinho, no sul de Minas, para desvendar os segredos do pé de moleque. O tradicional pé de moleque, feito com rapadura e amendoim torrado, é típico da culinária brasileira. Ganhando variedades ao redor do mundo, a iguaria ganhou destaque mesmo. Foi na pequena cidade de Piranguinho, no sul de Minas. Com quase 9.000 habitantes, Piranguinho é conhecida como a capital nacional do pé de moleque. Na praça, na entrada da cidade, a estátua do moleque e seus doces. Boas-vindas aos turistas que passam pela BR-459. E o pé de moleque em Piranguinho ganhou o título de patrimônio imaterial do sul de Minas Gerais e também do município de Piranguinho. Certo? Então, é o modo de fazer o pé de moleque que é considerado patrimônio. Então, todos os produtores aqui em Piranguinho, ele ainda guarda essa maneira artesanal de produzir o pé de moleque. As barracas coloridas às margens da rodovia viraram marca registrada do município. Barraca amarela, azul, laranja, marrom, vermelha. Cada cor representa uma família de produtor do doce. Segundo a secretária de Educação, Turismo e Cultura, são cerca de 13 produtores na região. E é o pé de moleque que movimenta a economia do município. Onde você vai no Brasil, você encontra o pé de moleque de Piranguinho. Seja ele de qualquer barraca, você vai encontrar, independente da marca, mas o sabor é Piranguinho. Mas para entender onde foi que essa história do pé de moleque surgiu na cidade, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Sônia é empresária e se dedica à arte de fazer o doce há muitos anos. Foi a avó dela, Matilde Cunha Torino, a primeira pessoa a fazer e a vender a iguaria na cidade. Era 1936 quando tudo começou. A estrada de ferro passava bem aqui por onde eu estou andando. Logo ali na frente ficava a estação de trem. Vocês ainda podem ver que o antigo casarão ainda está lá, ó. Por aqui os passageiros subiam, era a rampa da estação de trem. Ali na estação moravam os avós da Sônia. O avô dela era chefe da estação e a avó, para complementar a renda da família, decidiu fazer doces. E foi bem ali, naquela janela, que a avó da Sônia vendeu o primeiro pé de moleque da cidade. Aqui era a subagência, né? Que meu avô ficava aqui e onde ele recebia o trem, despachava o trem. E minha avó, para ajudar na despesa, foi quando ela resolveu fazer quitutes e aí o docinho de amendoim. E foi nessa janela aqui que os passageiros desciam, vinham aqui e compravam o docinho da dona Matilde. Da antiga construção, as lembranças dos tempos áureos de um Brasil movido a Maria Fumaça. E da ideia da avó de vender os doces na janela, a tia da Sônia, a dona Alceia, decidiu inovar. Com os anos, a minha tia, né, a Alceia, ela teve a ideia porque muitas pessoas não desciam do trem. Então, para tentar ampliar o negócio, e ela pediu para o pai dela, que era o chefe, né, falou, a gente pode colocar moleques dentro do trem, e foi o que aconteceu. Então, os meninos entravam, né, que eram 3 vagões de passageiro, e eles entravam com a bandejinha gritando, né, ó, o pé de moleque de Piranguinho, né? E o que era um simples doce de amendoim foi batizado de pé de moleque de maneira inusitada. Ela fazia os doces, colocava na janela, né, e deixava para esfriar. E vinha moleques e roubava o doce. E ela falava, mas não é possível, o doce que eu coloco aqui some. E até que ela resolveu esperar. E assim que os meninos chegaram na janela para roubar o doce, né, ela disse, pede moleque, pede, não roube, pede moleque. Aí tudo começou, essa história que está até hoje. O começo dos doces da família Torino foi também o começo das hoje famosas barracas coloridas.
Dona Alceia decidiu trocar o empreendimento desenvolvido pela mãe. Muito visionária, quando a rodovia surgiu em meados da década de 1950, ela decidiu montar uma barraca para vender os quitutes da família. Para chamar a atenção de quem passava pela estrada, ela escolheu logo pintar o empreendimento com a sua cor favorita. Nascia a Barraca Vermelha, até hoje ponto de parada para muitos turistas. Toda vez que a gente vem fazer entrega em Itajubá, Maria da Fé, a gente passa aqui direto. Eu era molequinho quando eu passava aqui, eu tô com 73 anos. Agora tem um diferencial esse doce, né? Ah, o doce é um espetáculo. Desde aquela época é bom do mesmo jeito. A minha mãe continuou na tradição do pé de moleque e eu e minhas irmãs, a gente resolveu inovar com novos produtos. Então hoje a gente tem uma linha maior, fora o pé de moleque, mas o pé de moleque continua sendo o nosso carro-chefe. Até o poeta Carlos Drummond de Andrade provou o doce da família Torino. Numa carta escrita por ele, a aprovação da doce joia mineira. Agora tem uma história curiosa. Carlos Drummond de Andrade já comeu um pé de moleque de piranguinho. Acredite ou não. É verdade, não é, Sônia? É verdade. Como que foi Com essa história? certeza. Então, Itajubá tinha um grande mestre da língua portuguesa, né, o Vander, e ele sempre foi nosso freguês, e ele quis presentear o Carlos Drummond, né, com os pés de moleque aqui da Barraca Vermelha. E ele enviou os doces para ele e, gentilmente, ele enviou essa carta agradecendo e falando do nosso produto. O próprio Carlos Drummond, a punho, né, escreveu, eu posso ler? Ele disse assim: prezado Vander, que era o professor, estou gratíssimo pelas suas palavras e pelo presente que recebi. E tenho ainda na boca o sabor do sensacional pé de moleque, pura joia mineira. Mas ir em Piranguinho e não experimentar a famosa iguaria é missão impossível. O André faz pé de moleque há 9 anos. Agora tem um segredinho aí para fazer esse doce, né? Pior que tem. Tem que ter mão pra fazer, porque não é complicado, viu? Bem complicado. Você aprendeu com seus tios? Com meus tios. Aí, né, aí foi ensinando, a gente foi aprendendo. Aí eu peguei. Aí eu continuei a fazer. Já vai muito tempo já fazendo doce. O tacho de cobre é um convite a degustar esse doce e a ver de pertinho como ele é feito. Agora, o diferencial desse doce aqui, ó, é esse tacho de cobre, gente. Isso aqui faz a diferença. Olha, faz sim, porque você vê, a gente tem aquela preocupação de todos os dias na parte da manhã, é feita toda aquela higienização, né? E então o tacho fica limpinho e dá outro gosto. O tacho, realmente, o cobre, ele dá um gosto diferenciado. E depois da rapadura chegar no ponto, é hora de acrescentar o amendoim. E aqui tem muita fartura. Com as mãos habilidosas do André, o doce ganha forma no tabuleiro. Rapidinho, o doce endurece e já está pronto para o corte. Daqui, os pedaços de pé de moleque seguem para a barraca. Agora chegou aquele momento, né, gente? Eu vim em Piranguinho para comer esse doce aqui, Sônia de Deus. O cheiro que tá aqui, eu vou comer da tábua. fresquinho, quentinho, acabou de sair. É muito bom, né? Não sei o que falar, muito bom. E se você é apaixonado por pé de moleque, Piranguinho te convida para uma viagem doce e crocante.